Oi, Rê, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui, o podcast Strategist Revival. Enorme orgulho de ter você aqui presente também. Obrigado demais por topar fazer parte do meu podcast, que eu gosto demais de fazer. E muito bom de conversar com pessoas como tu. E eu aprendi muito e continuo aprendendo muito contigo. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você hoje. Eu já ia falar que dia 6 de agosto é o melhor dia do planeta, historicamente, porque tem duas pessoas incríveis que nasceram nesse dia, né? Eu e você. Verdade. E duas pessoas modestíssimas também, Muito dois modestos, são leoninos leoninos, né? modestos. Leoninos. É, exatamente. E, bom, tive o privilégio de trabalhar contigo, foi minha chefe lá na agência Cliques Bar, 2014 a 2000 não, 2012, 14? 2012 a 2014, eu acho, que eu saí em É, 2014 acho que para ir sim. para Acho que Londres. sim. Então foi mais ou menos isso, que aprendi muito. E aí tu me ajudou a me exportar para Londres também, que foi bem legal a experiência. Sim. E, enfim, e aí períodos da minha carreira, mas eu queria saber mais da sua, que eu lembro que você começou como estudou direito, né? Eu fiz vestibular no final da década de 90 e aí já entrega bastante a minha idade, mas nessa Exato. época, jornalismo, que era uma faculdade que eu queria fazer, não era uma faculdade muito boa, assim. Então, eu prestei para direito na PUC, Cândido Mendes, enfim. Na verdade, eu estava bem perdida. Eu prestei vestibular para um monte de coisa. Eu fiz oceanografia, eu fiz letras. E aí, enfim, daí uma das faculdades que eu fiz foi que eu prestei foi direito, eu passei. E aí eu fui conversar com um grande amigo da minha mãe, que ele era secretário de Cultura do Rio de Janeiro na época, o Leonel Katz, e ele me falou que quem faz direito consegue fazer qualquer coisa. Uau. E aí, ele falou isso, falou, direito vai te dar um poder de retórica, vai te dar um poder de síntese, vai te dar um poder, né, de concatenar pensamento e vai te preparar para você defender os seus argumentos. Então, assim, você consegue trabalhar basicamente em qualquer coisa, né? E aí eu fiz direito, me especializei em direito ambiental. E aí, quando eu tinha uns 28, 27, 28 anos, é, prestes a me casar com o pai do meu filho, o Daniel, enfim, decidi que não dava mais, embora eu adorasse trabalhar adorasse trabalhar no escritório que eu trabalhava, que o chefe que eu tinha, que tinha sido meu professor na PUC. E aí eu conheci a Ana Couto, né? E aí a Ana perguntou se eu não queria fazer um tempo, um estágio lá. E aí eu trabalhava dois períodos, eu trabalhava de manhã no escritório de advocacia e de tarde na Ana Couto. E aí foi indo, e aí eu comecei a trabalhar na Ana direto, e aí o meu primeiro cliente, para você ver como é que ainda os tempos eram outros, era a Lux Strike, que é uma Olha marca só. icônica, né? Então, a Lux Strike e Coca-Cola, então já estreiei com essas duas grandes marcas. E aí eu comecei a perceber que o jeito que eu usava o meu cérebro para trabalhar com marketing era muito parecido com o jeito que eu usava, que eu fui treinada na faculdade, que era você olhar, entender o contexto daquilo, né, daquele problema, é, e buscar usar a criatividade para buscar uma solução para aquele teu cliente, assim, né? Então, seja num contrato, seja no... Então, eu brinco que eu, como advogada, eu usava uma parte do meu cérebro que eu uso até hoje como planejadora, né? Eu sou o CEO, mas eu sou uma planejadora. Então, você, em vez de eu usar as leis e a Constituição, ou jurisprudência, eu uso pesquisa de consumidor, né, os fatos. E depois eu concateno uma defesa para fazer daquelas coisas que eu descobri uma solução, né? Então, é basicamente a mesma coisa. Então, eu comecei minha carreira como advogada e vim trazendo esse superpoder aí para o mundo da comunicação, mas, de novo, como eu te disse, assim, eu acho que é muito parecido, assim, a maneira como um advogado pensa, a maneira como um marqueteiro pensa, se é que pode me chamar de marqueteira, mas, enfim. Marqueteiro. Os pilares, né? Você comentou agora os pilares É, de pensar em como a gente defende aquela teoria que a gente tem, mas primeiro a curiosidade e a investigação, né? Para investigar, para ver qual é a sim, causa, qual é a coisa, enfim, os é, fatos e os dados de alguma forma ajudam também. exatamente, exatamente, E pensando nos dados também, exatamente. que eu falei agora, pensando nos dados, pensando na AI, né? Que também vira um tipo
não é o Google, né? Como era na minha época, que o Google surgiu, que já era meio, agora acabou a Barça, acabou a enciclopédia física. Mas, enfim, um pouco da AI, como é que o seu time, sua agência hoje usam isso, sabe? É uma coisa comum, tem alguma barreira, celebra os textos Júri, que vem de lá, é tranquilo, né? E vai roubar nosso emprego? Vai não, roubar a emprego? barreira, claro que não. É, a barreira jurídica. Eu acho que hoje você tem que tomar cuidado com dados sensíveis dos clientes para você não colocar numa plataforma de AI aberta. Até a gente tem uma ferramenta aqui própria do Grupo IPG que, que a gente usa, porque enfim, inserir dados, né, informações relevantes dos nossos clientes para a geração de prompts, etc., a gente não pode fazer, principalmente geração de imagem também, porque você submete ao cliente a questão jurídica. Mas tudo isso para falar para você que hoje, na minha cabeça, não existe criatividade sem tecnologia. Acho que uma agência que hoje pretende trabalhar no mundo da tecnologia, uma agência que quer sobreviver do próximo espaço do futuro, a gente não pode considerar que você não vai usar a tecnologia. Uma dessas ferramentas, é claro, é a inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje, ela é uma alavanca para a criatividade, e ela é uma alavanca para a gente tirar trabalhos que são repetitivos ou que podem ser facilmente, você acelera muitos processos, você libera tempo de gente estratégica para fazer coisa tática. Então, assim, se a AI for usada com inteligência, ela é, para mim, uma excelente cientista. É claro que, como toda tecnologia, ela tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que a gente tem um desafio como mercado, e aí não só a gente, mas em todas as indústrias, de como que a gente vai treinar a geração futura, porque a AI hoje ela pode ser facilmente um assistente de arte júnior, ela pode ser um redator júnior, ela pode ser um mídia júnior, ela pode ser um planejador júnior, porque você consegue jogar, é, principalmente aquela parte analítica de todo mundo quando começa a carreira, para ficar fácil aqui para a gente, quando você tem um analista de planejamento, ela pode facilmente analisar uma série histórica de comunicação e te trazer os melhores pontos. Ela pode naturalmente fazer uma matriz de força e fraqueza. Ela consegue fazer todas essas coisas. O desafio vai ser fazer com que a gente treine uma geração futura aí que não vai ter tanta vivência, não vai ter tanta coisa como a gente fazia as coisas na mão. É isso. No passado também diziam que a gente não ia ter a mesma resiliência dos velhinhos que ficaram procurando, para citar o teu exemplo, na barca. Então, eu sempre acho que as coisas se adaptam. Eu acho que, por exemplo, o meu filho, eh, a questão crucial para a vida dele vai ser ele saber fazer um belo prompt para ter os seus problemas resolvidos. Então, acho que as necessidades vão se evoluindo e vão mudando. Eu sou uma otimista realista e eu acho que a AI não rouba emprego, eu acho que ela melhora as coisas e acho que ela ainda não consegue ter uma coisa que só o ser humano tem, que é a adaptabilidade. A É bem legal. adaptabilidade é a grande chave do ser humano para a evolução. Então, e eu acho que hoje, nos tempos que a gente vive, na quantidade de coisas que a gente tem que fazer para conectar marcas com consumidores, a gente tem uma campanha no passado tinha, sei lá, no máximo 12 peças, hoje tem 5.000. Né? Então, hoje você não joga uma campanha na rua com menos de 5.000 peças. Então, eu acho que os tempos evoluem e os tempos vão ficando tão fascinantes quanto quando, sei lá, quando a gente viveu o boom da internet. A internet, acho que nenhum apocalipse se concretizou até hoje, né? O cinema, a televisão não matou o cinema, o rádio não pode, o streaming não matou o rádio, o streaming não matou a Globo, a internet não matou, enfim, está todo mundo aí, cada um se complementa, cada um tem seu papel. Eu acho que a gente vai se acomodar num novo mundo que é completamente diferente do que tudo que a gente já viu. Ele tem o poder de mudar realmente para sempre de maneira profunda, mas eu não acho que as coisas são apocalípticas. Eu tenho uma visão mais. Não otimista parece uma coisa pueril, mas eu tenho uma visão mais pragmática, dizendo que eu acho que, sei lá, as pessoas vão evoluir junto com a tecnologia.
É muito bom te ouvir. E eu pensei um pouco no que o Shakar, que eu entrevistei da última vez, que vai pro ar ainda em breve, ele que é Global Head de estratégia da Meta. Então é legal que pensar em Uhum. estratégia, etc e tal. E ele falou uma coisa de lógica e emoção, que sintetizando muito, né? Mas ele falava da lógica que o AI tem, que ele te responde com muita lógica, mas a avaliação com emoção, sem ser racional, humana, que a gente tem mais conectado. Então a gente entende melhor o significado dos dados, das frases e das coisas do que o que a AI necessariamente diz. Eu entendi um E pouco. outra, ele não tem um repertório que você tem de vivência. E a AI, ela está treinada para não te chatear, então ela vai responder umas coisas que você quer ouvir, que é muito perigoso. De verdade. Então, por isso que então assim, então, realmente, eu penso que outro dia eu vi um podcast que eu amo, vou fazer propaganda aqui dele, e eu não estou ganhando nada por isso, mas é um dos meus preferidos, que é o Rádio Escafandro, e ele tinha uma estava entrevistando uma pessoa e ele estava falando, era uma outra visão, mas era basicamente o que você está me perguntando, mas ele estava perguntando para o escritor. Ele estava falando, a AI vai matar a profissão de escritor? Porque você já tem grandes romances desses de romance, daqueles romances bem melosos, já sendo escritos por AI, porque pega um monte de coisa que dá certo, o cara faz uma história e produz um monte de livros em série. É, e ele falou uma coisa que eu acho que vai acontecer isso, que de repente as coisas produzidas puramente por humanos vão estar tipo naquela prateleira de orgânico do supermercado, sabe? A gente vai ter lá, vai ter as coisas produzidas por AI e as coisas produzidas por humanos que vão estar lá naquela prateleira lá orgânicos, né? Do tipo natural, não tem agrotóxico, não tem nada, então talvez acho que a gente vai ter espaço aí para muita coisa. Acho que a AI vai acelerar muita coisa, vai mudar muita indústria, vai mudar a indústria direto do México, acho que vai mudar a indústria, enfim, do entretenimento, acho que vai mudar a indústria da alimentação, acho que ele muda a indústria, enfim, de uma série de coisas, enfim, audiovisual de uma maneira muito profunda. Claro que tem empregos que terminam sim, de uma maneira como a gente nunca viu, mas eu acho que a sociedade certamente evolui junto, assim. A gente já viu grandes mudanças, não vai ser a primeira vez numa sociedade que tem grandes mudanças. É, essa Então, mudança acho que que a você gente vai. comentou. E só dizer que as mudanças que você comentou faz muito sentido, né? De pensar não só na base que eu tinha comentado e tudo mais, no Google, também no cinema e a TV, também um monte de coisas que surgiram que pareciam que iam engolir os outros, e pensando nas adaptações, né? A Rede Globo, que antes eu só via na TV, olha onde ela está, em muitos canais hoje, entre outros meios que estão aí se comunicando de diversas formas, o que é bem legal de ver, e pensando nessas adaptações que nós fazemos, humanos, em relação a isso, para acelerar, antecipar, fazer mais coisas, mas que a qualidade humana de interpretação, de captura de insights, entre outras coisas, não tem igual, né, em relação à AI. E aí, pensando nisso da captura de insights, como é que é hoje? Você, muitos anos, incrível CSO e trabalhando com estratégia, desde lá da... Era Ana Couto, Ana Couto, desde lá da Ana Couto, Ana Couto. e queria saber mais como é que é a diferença hoje, sabe, de captura de insight, quando era antigamente, hoje, anteriormente, hoje. Qual é a diferença que se faz para capturar os insights? Eu me lembro muitas pesquisas Query, das Quant, análise de dados que já existem, desk research, dados do cliente. Eu acho que continua. Esses dados, essas pesquisas, elas continuam sendo super importantes. Eu acho que a maneira como elas são feitas e a maneira como a gente olha para um grupo de pessoas aqui muda. E eu acho que hoje elas deixam muito mais pegadas e muito mais digitais para a gente ir atrás delas. Então, eu acho que você ainda pode, claro, fazer uma colha no Quant, mas você não olha mais para aquelas pessoas como um grupo demográfico. Acho que hoje a diferença é que você busca audiências, né? Então, eu acho que a gente hoje a beleza da tecnologia é fazer com que você ache através de bancos de dados super incríveis que hoje existem, que não é só mais o PDI, que não é só mais, enfim, a gente tem uma série de outros bancos de dados que você consegue mapear as pessoas pelo comportamento e não mais pelo demográfico. Então, na minha opinião, hoje é muito melhor você olhar para o consumidor, quando você olha para ele
um olhar de audiência do que com um olhar apenas de masculino, feminino, 18 a 24, 45. Você quer olhar para pessoas que gostam de basquete. Não importa se ela tem 18, 29. Você quer olhar para pessoas que têm gato. Você quer olhar para pessoas que consideram que não querem ter filhos. Então, assim, o comportamento hoje e a maneira como elas se relacionam com a cultura é muito mais importante do que uma condição social e etc. Porque hoje as barreiras o acesso à internet, né, a democratização da internet, que é basicamente uma penetração de quase 98% da população brasileira, você mapear uma população tão maravilhosa como a nossa, tão rica como a nossa, por renda, por faixa etária, por geografia, ela não faz nenhum sentido no que a gente está vivendo. Então, por exemplo, a Netflix é o streaming tem mais awareness nas favelas, entendeu? E Sim. aí você quebra todos os paradigmas de marcas que podem estar presentes em comunidades que você nem imagina. E eu acho que uma pessoa não é uma coisa só mais hoje em dia, né? Você não consegue achar pessoas donas de casa com filhos. Não tem mais isso, né? Então, assim, eu acho que você tem uma transversalidade nessas audiências que você pode ser uma pessoa vegana, mas que tem um certo, que gosta de heavy metal. Sei lá, tô chutando aqui. Gosta de Uhum. viajar. Então, hoje, para mim, e eu acho que aqui na agência eu procuro trazer essa cultura de que quando a gente vai buscar a verdade bem contada das marcas, né, que é o que a Macan faz desde 1912, a gente entende que a gente vai buscar qual é o contexto cultural que aquela marca está envolvida e quem são essas audiências, onde ela está, o que ela faz, o que ela gosta e quais são os meios que ela vai estar. E aí o resto tudo é consequência. Muito bom. E pensando também nessa diversidade dentro da agência, sabe? Que você comentou das surpresas, por exemplo, essa do Netflix, que para muitos é surpresa, né? De saber disso, de ser ultra utilizado dentro das comunidades. Eu fiquei pensando em diversidade dentro da agência também, porque uma das coisas que eu falo lá na Miami School é sobre isso, pensar na diversidade, equidade e inclusão nos anúncios, mas também dentro dos times, porque você tem lugares de fala e criação e ideias em brainstorms que têm mais conexão, não são unificados em uma pessoa e tem mais essa diversidade. O que que você acha disso? Como é que é hoje? É bacana esse aspecto. Eu tenho muito orgulho de falar para você que hoje eu sou uma herdeira, eu estou à frente da Macan hoje, né, mas eu sou uma herdeira de um legado que começou com o Hugo Rodrigues, depois foi continuado pelo André França. Diversidade e inclusão é um assunto super sério dentro da agência, são compromissos inegociáveis que a gente tem aqui. A gente tem hoje uma série de iniciativas é, para que a gente consiga ter é, equalidade, né, de gênero e de raça também. Então, hoje a gente tem basicamente 68% da agência, 68% da liderança feminina. A gente tem 25 ou 27% da agência ocupada por pessoas pretas, sendo que desses 27, a gente tem 20 em cadeiras de liderança. Esse número sempre pode melhorar, a gente sabe disso, e ele está sempre mudando, mas a gente também nunca perde ele de vista. A gente tem, a gente tem aqui alguns programas de não só. A gente percebeu que não adiantava a gente só atrair talentos diversos para a agência. Não estou falando só, estou falando de PCD, estou falando de pessoas trans, eu estou falando da comunidade LGBTQIA+, eu estou falando né, enfim. Então a gente entendeu que você pode atrair, mas se essas pessoas elas não se sentirem bem aqui dentro, elas acabam indo embora. Então, existe hoje um trabalho também, não só de atração, mas de que essas pessoas hoje se sintam bem, se sintam num ambiente colaborativo, convidativo, inclusivo, que hoje elas possam ser quem elas são aqui na agência. Então, a gente está pelo terceiro ano aí também à frente do Projeto Goma, junto com a Meta. Hoje, talvez a gente seja a única agência que começou com o projeto e continua até hoje. Acho que o projeto tinha umas 20 agências e hoje acho que só tem três, sendo que a gente está desde o começo. A gente é signatário do UNI com a Unesco, que é uma das pouquíssimas, acho que a gente é a única agência de publicidade que assinou essa iniciativa.
Então, essa é uma iniciativa super cara para a gente. Eu brinco que eu sou uma herdeira, que basicamente eu só preciso fazer esse bolo crescer, porque ele foi iniciado de uma maneira muito brilhante pelo Hugo Rodrigues. E hoje a gente tem uma preocupação aqui de ter um board com equidade, né? Enfim, eu sou uma mulher que estou à frente da agência. A gente tem algumas iniciativas, inclusive, de fomentar a carreira dessas pessoas. A gente tem bolsas bilíngues para as pessoas que não falam inglês e elas conseguirem, né, cada vez mais se desenvolverem e terem maiores ambições, até porque a gente é uma multinacional, então, assim, para elas falar inglês ou falar inglês bem é determinante para que ela suba na carreira. Então, a gente tem algumas iniciativas aqui, não só para a gente atrair, mas também para a gente manter e fazer com que essas pessoas se evoluam aqui na sua carreira e possam sonhar mais alto. Então, eu acho que essa parte é hoje a mais importante, né? Porque acho que atrair já virou até para mim, nem é uma política de diversidade e inclusão. Acho que isso aí já virou default, né? Mas, enfim, eu sei que em alguns as outras não são assim, mas aqui a gente já é. Na minha, eu estou mais preocupada em manter esses talentos aqui dentro, principalmente manter eles felizes, eles num ambiente que eles possam se sentir bem e sejam uma felicidade de ser quem eles são, e seja independente do que eles decidiram fazer da vida deles na vida particular, e basicamente desenvolvendo. Eu acho que essa é o grande orgulho que a gente tem aqui hoje. Nossa, parabéns demais. Você sabe como eu admiro demais. É um belo exemplo para o nosso mercado como um todo. E pensar nisso também, né, nesses pontos todos. E o ponto talvez principal seja o desenvolvimento, né? Não é só a pessoa entrar e ser superficial, a pessoa está aí, é só um checklist. Não, é pensar nisso, no desenvolvimento, chegar a cargos de liderança, como você comentou que existem, pessoas assim. E da Macan também ter você, que infelizmente ainda não é tão frequente a gente ver mulher na liderança de agência, né? Infelizmente, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Eu estou falando com você, estou procurando aqui para te passar certos nos dados, mas assim, a gente vai chegar lá. Eu acho que esse ano o mercado já evoluiu de uma maneira bem, bem interessante. Acho que a gente já consegue ver novas lideranças, principalmente novas lideranças femininas. Então, acho que a gente não dá para. Vamos ver o copo meio cheio. As coisas vão, vão se acostumar. Tem que ter um otimismo, né? Senão ferra tudo. A gente É, fica muito. queremos ajudar nisso bastante, e de alguma forma contribuir para, não só para os outros, mas para todos nós, né? Para mim, para minhas filhas, para o Ó, planeta. para te dar o número certinho, a gente tem 66% de mulheres na venda, 65% de mulheres no board, 53% de mulheres na criação, 34% de pessoas negras e 22% na liderança. São números bem que a gente se orgulha bastante. Well done. Parabéns mesmo. Uhum. Parabéns para eles, parabéns para o Hugo e parabéns para ti por ser herdeira, mas continuar mantendo Obrigada. não só do jeito que está, mas melhorando, porque eu conheço você e imagino também que você está olhando sempre para isso que acabou de comentar, né? Vamos chegar lá também em aumentar os números positivos em relação à equidade, ao impacto positivo para esses grupos com maior inclusão, entre outras coisas. E é demais. Eu fico pensando bastante nisso para as marcas também, né? Não só no propósito da marca, mas na ação. Que antes era walk the talk, faz o que você está falando aí em relação ao meio ambiente, em relação ao seu propósito, começa a fazer em produto, serviço, alguma coisa. E agora, para mim, é meio talk the walk, fala o que você está fazendo, o que que você está fazendo nesse momento. Então, como é que a gente pode instigar positivamente, levemente, mas os clientes a pensarem no que fazer nessa forma sustentável também internamente e tudo mais, e começando talvez pela proposta da marca, em como que você pode comunicar isso com maior diversidade, equidade e inclusão, entre outras coisas, mas também pensando em mudança de comportamento do consumidor, para esse consumidor ter maior empatia com terceiros, com mentes diferentes, mas principalmente um afeto maior com pessoas e planeta. O que que você acha? Sim. Olha, esse é um assunto que, infelizmente, ele saiu um pouco da pauta nos últimos meses, acho que pela questão política e geopolítica do mundo. Acho que, dependendo, o mundo é cíclico, né? A gente teve aí uma época que só se falava nisso e as pessoas falavam, ESG virou, né? ESG virou a pauta da vez. Eu acho que quem faz de verdade e as marcas que se comprometem de verdade no seu core, fazer, é, ter uma atitude mais
positiva em relação às gerações futuras e o futuro do planeta, elas vão continuar fazendo, independente se é um assunto que está em voga ou não, se independente se pega bem no relatório anual ou não, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que são uma obrigação, é, são, são requisitos legais, mas aí você vê quem sobreviveu a esse tempo que esse assunto deixou de ter um spotlight, é quem que realmente vai estar com você nessa trincheira aí de se preocupar com esse assunto. Então, eu acho que algumas marcas não deixaram de lado a sua agenda de diversidade e inclusão e de ESG, e eu acho que sim, essas marcas é que os consumidores deveriam prestar atenção, porque essas marcas é que são genuinamente marcas comprometidas com o seu país, a sociedade, os seus stakeholders, mas eu acho que, infelizmente, esse assunto tem saído da pauta dos principais CEOs do planeta. Que é pena, que eu queria convencê-los, mas está difícil. De como é que esse impacto positivo pode trazer impacto positivo não só para a marca, mas para o profit também, pensando nas pessoas no planeta, né? O triple bottom line do Kofi Annan lá de 92 faz sentido, triple bottom line, people, planet, profit, pensar nos três. Começa pensando, claro, sempre no lucro, mas sem esquecer pessoas e planeta a cada briefing para a agência e também a produção de produto. Meu, é bom demais de falar contigo. Incrível, saudades de falar mais contigo. Também tenho, também tenho, E também parabéns tenho. demais pela sua jornada, sua carreira, que você contou um pouco, e por esse novo cargo de chefe de empresa, Você CEO, viu? que é muito Você forte. viu? E É, como é que é a é. diferença dele para CSO, que você foi por muitos anos? Eu acho que quando você. Eu acho que a responsabilidade aumenta muito. É, eu acho que você pensa no negócio da agência de uma maneira muito mais pragmática, né? Então, assim, acho que eu tinha uma visão de um pedaço da agência, agora eu tenho uma visão do todo. Eu acho que, além disso, precisa também cuidar de muita gente. Então, eu acho que é deitar a cabeça no travesseiro, saber que 600, né, pessoas, 600 empregos, assim, dependem das decisões. Então, é uma responsabilidade imensa. Eu acho que eu acho que eu me vejo hoje uma pessoa mais disciplinada, mais consciente e principalmente mais fecha o Keynote e abre o Excel, assim, acho que tem que ter a visão de futuro, você não pode pensar tão curto parasista, você tem que pensar de uma maneira maior, eu acho que o pensamento, ele fica maior, assim. Mas ainda a gente usa a cabeça de planejadora para a gente fazer isso. Pra gente acho que tem grandes CEOs que eram planners e eram estrategistas. Mas Você, assim, eu acho que dói no começo, acho que tem um baque assim naquela hora que você vai tomar a decisão, tem a solidão do cargo que todo mundo fala, e é um clichê, mas é um clichê porque é verdade, que é você estar tomando a decisão sozinho, às vezes você tomar decisões difíceis, ter que se desfazer de pessoas em prol do negócio, você mandar pessoas queridas embora, você lidar com pessoas que estão passando por uma situação muito difícil, e aí, ao mesmo tempo, você também tem que ter um balanço e uma mistura linda de empatia, mais e pragmatismo também, porque você não é uma ONG, né? Então você tem acionistas, enfim, então tem que ter uma dose aí de como é que você calibra todos esses sentimentos. Eu acho que é o segredo de um grande líder é você calibrar esses sentimentos e se cercar de pessoas melhores que você. Eu acho que eu sempre fiz isso na minha vida quando eu montei time, e uma prova delas é você, enfim, eu sempre montei pessoas que eram muito melhores do que eu. Então, assim, porque eu quero continuar é, trabalhando com gente que é muito melhor do que eu, que faz tudo muito melhor do que eu. Assim, eu sou só uma pessoa mais velha que tem mais repertório. Assim. Você sabe que o diabo é o diabo não porque ele é mau, é porque ele é mais velho, né? Então ele tem mais sabedoria. É só por causa disso. Então é por aí, assim. Eu só tenho mais repertório, eu só vivi mais coisas, entendeu? olha.
A única coisa que eu sou melhor que você é time de futebol, porque eu sou corintiano e você é flamenguista. Mas fora isso, é o contrário do que você falou. Eu aprendi muito com você, como seu, parte do seu time, seu funcionário dentro da Cliques ou Bar. Aprendo muito também quando eu falo contigo. Hoje aqui foi uma aula de várias coisas. E sem piada, você é um benchmark para mim em relação a isso, sabe? A carreira, os Obrigada, aprendizados e a maneira como você se posiciona. Aprendi muito com você em muitas coisas nessa vida. obrigada, obrigada. Que Obrigado honra. demais você por participar do meu podcast, videocast, que está no YouTube, depois eu coloco no Spotify também. Tá bom, Obrigado, fechado. Rê.